personagem do vídeo de hoje será Jeroboão II. Então, no vídeo anterior eu tratei sobre Jeroboão I, vídeo parte 1, parte 2, parte 3, e hoje Jeroboão II. Estou construindo neste canal uma playlist sobre todos os personagens bíblicos de A a Z, utilizando este livro aqui, ó. Eu acho muito interessante conhecer a biografia de cada personagem bíblico e eu já consegui, a partir deste livro, conhecer alguns dos principais personagens bíblicos, todos iniciados com a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, e atualmente estão na letra J. Então, por isso, hoje quero tratar sobre Jeroboão II. E o nosso texto diz o seguinte: Jeroboão II reinou sobre Israel por 41 anos. Bom, antes mesmo de ler o texto, eu imagino que esse personagem seja filho de Jeroboão I, né, que foi rei de Israel. Na verdade, foi o primeiro rei do Reino do Norte. Jeroboão II reinou sobre Israel por 41 anos, 786, 746. Então aqui já mostra que eu estou enganado, porque achei que Jeroboão II pudesse ser filho de Jeroboão I, mas não é, porque Jeroboão I reinou em Israel entre 922 a 901 a.C. E aqui estamos vendo que 786, 746, a diferença é tremenda. Então, quase um século e meio depois de seu homônimo, Jeroboão I, portanto, mais de 100 anos depois, surgiu um Jeroboão II, que nada tem a ver, a princípio, com a dinastia de Jeroboão, que foi finalizada ainda lá na época de Jeroboão I, né? O fundador do reino, de quem ele não era descendente. Então, olha só, não há descendência nesse caso aqui. Ao contrário do reinado do fundador, o de Jeroboão conheceu a maior prosperidade que já fora vista na terra até então, desde a queda da monarquia unida de Salomão em 922 a.C. Porque é bom lembrar que na história dos hebreus, então, existia um único reino. Então, o primeiro rei Saul, o período dos juízes, depois o período da monarquia, começando com Saul, depois Davi e Salomão. Até Salomão todo mundo junto, até Roboão, na verdade, o iniciozinho ali. Com a morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino do norte, que é o reino de Israel, com Jeroboão I, e o reino do sul, que é Judá, com a capital em Jerusalém. Lá no reino do norte, começou a capital em Siquém, depois Samaria. Então esse é o contexto, por isso que estamos falando aqui de reino do norte e reino do sul. Jeroboão II foi neto do controverso Jeú, que derrubou a dinastia de Onri e a substituiu por sua própria forma de tirania. Não se sabe muita coisa sobre o reinado de Jeroboão, porque ele foi difamado durante sua época e também depois disso. De maneira informal, a Bíblia o rejeita como sendo um rei mau, dizendo que ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão I, levara Israel a cometer, segundo Reis 14:24. A despeito de todas as críticas que a Bíblia faz a Jeroboão, seu longo reinado foi de paz e prosperidade para Israel. A Assíria estava sendo enfraquecida internamente pela revolta civil, e embora tenha conseguido exigir impostos de Israel por anos, Jeroboão viu a oportunidade de fechar esse dreno nos recursos do reino. Ele se negou a pagar os impostos e, além disso, fez alguns preparativos muito eficientes para a batalha. A Assíria recuou e resolveu não reagir. Então, ele usou sua força recém-descoberta para tomar uma parte considerável do território de Judá e conseguir fazer com que Judá se submetesse de fato a Israel, segundo Reis 14:25. Foi apoiado pelo profeta Jonas, filho de Amitai. Então o profeta Jonas, que tem um livro, inclusive, no Antigo Testamento, é desse período aqui, que poderia muito bem ter sido o mesmo Jonas que aparece no livro que leva esse nome, é uma possibilidade. No sul, no entanto, Amós via o expansionismo de Israel como uma tentativa de um idólatra de usurpar o que era de Deus. Amós condenou Israel por suas terríveis injustiças sociais e por aceitar o baalismo. Israel tinha terríveis abismos em termos de distribuição de renda, com mais de 90% de sua riqueza nas mãos de menos de 10% do povo. Com duas ou três breves exceções, os reis não só toleraram a adoração de falsos ídolos, como também a incentivaram. Oséias era de Israel, outro profeta, e também condenou os excessos de seu reino, embora não com a veemência de Amós. Sua mensagem foi um pouco mais esperançosa, profetizando que, se Israel tentasse corrigir seus erros, Deus perdoaria a nação. O reino de Jeroboão foi o último a desfrutar de prosperidade e paz. No primeiro ano após sua morte, 2 reis foram assassinados, incluindo seu próprio filho Zacarias, e 2 dos 4 seguintes também foram assassinados. A nação novamente ficou submissa à Síria e 25 anos após a morte de Jeroboão, a Síria destruiu Israel e expulsou quase toda a população para o exílio. Logo depois, as 10 tribos do norte foram sugadas pela cultura e pela religião da Mesopotâmia e desapareceram na história. Que triste, né, cara? Até porque o reinado de Jeroboão II, 786 e 746. O reino do norte caiu para a Síria em 722, 21 a.C. aproximadamente, né? Então, realmente foi um dos últimos reis. No próximo vídeo quero tratar sobre Jerubaal, o próximo personagem,
e o anterior foi o Jeroboão I, vídeo parte 3, deixaria aqui no final. E é isso aí, valeu!